Aproveitar que a gente está falando de Petrópolis, acionar a Gabriela Souza, que está aqui com a gente no estúdio, porque a gente sabe que em fevereiro, infelizmente, noticiamos a tragédia que matou mais de 230 pessoas lá em Petrópolis por causa das chuvas, e aí já era o que a gente chama de tragédia anunciada, porque Petrópolis vem sofrendo há bastante tempo com esses desastres naturais e pouca ação dos governos. A Gabi hoje vai trazer a informação do governo do Rio de que novas sirenes vão ser instaladas, não só em Petrópolis, outros pontos também. Isso tudo para tentar, de alguma forma, diminuir o impacto quando a chuva forte vier, né, Gabi? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. Agatha. Bom dia a todos, dona Amanda, todos os nossos ouvintes. Exatamente, por causa ali de Petrópolis, né, depois dessa tragédia, como você bem lembrou. Agora também outros pontos vão receber mais, a começar por Petrópolis, segundo o governo do estado. Então, parte dessas iniciativas começam a ser implementadas em breve, com a atualização das 20 sirenes já existentes ali em Petrópolis, na região serrana, e a instalação também de mais 30, né, novas no município da região serrana. E além disso, também vai ter ali, né, o monitoramento, né, desse alerta ali para evitar esses desastres naturais. Eles também vão construir ali uma espécie, né, de academia de bombeiro militar, né, Dom Pedro II, ali bem na região de Petrópolis mesmo, ali bem próximo do centro, para ter meio que um controle maior, né, de todos esses alertas. Só que a gente estava mais cedo ali tentando entender, conversando com o especialista, porque a gente ouve falar, sirene, então vai ter mais sirene, então vai ter mais alerta e tudo certo? Talvez não. Por quê? Porque, segundo, né, um especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, ele conversando aqui com a gente, ele vai explicar que, na verdade, também tem que ter um olhar, uma atenção para uma rota de escape. Porque não adianta ter só a sirene, tocar e não ter uma rota de fuga para essas pessoas poderem sair. Ele também traz depois eu divulgo aqui os outros lugares para os nossos ouvintes, mas assim, a gente também se lembra das comunidades que a gente tem por aqui. Então, assim, a falta de estrutura também conta muito. Então, os alagamentos acabam piorando, principalmente agora falando um pouquinho das comunidades. Então, o Gerardo, ele explica exatamente isso para a gente agora, que além das sirenes, também tem que ter, né, um planejamento e um investimento de rota de escape, né, para essas pessoas não ficarem ali meio que alagadas, encurraladas quando a gente se fala de uma tragédia. Vamos ouvir o que ele fala. Que as sirenes são uma tentativa, apenas uma tentativa, de aumentar a consciência das pessoas daquele momento de que elas devem sair do local. Mesmo assim, uma sirene sem uma rota de fuga para nada serve, porque as pessoas podem, inclusive, ouvir a sirene, saber que tem que sair, mas não ter um caminho, porque a enxurrada está descendo por todos os caminhos ao seu redor, porque essas regiões são ocupadas de uma forma completamente fora dos padrões de engenharia, e não há um planejamento de crescimento das cidades, tanto as cidades menores quanto as maiores. Então, assim, ele traz esse alerta importante também, né? Se tratando das comunidades, faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque a gente pensa, são 70 novas sirenes. Bastante coisa, vão ser distribuídas, 20 vão ser implementadas já em Petrópolis, só que isso também vai durar até o ano que vem, tá, gente? Mas, assim, ainda assim é pouco, né? Porque a gente precisa de um planejamento ainda maior. O alerta é importante, mas a gente também ainda precisa de um planejamento maior. Sim. Ponto número 1. Ok. Que anúncio bacana, novas sirenes. Agatha, Gabi, Amanda, 8 meses depois da tragédia. A tragédia foi dia 15 de fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E o anúncio não é que as sirenes estarão funcionando amanhã, dia 13 de outubro. É que elas serão implantadas, elas serão instaladas. E a gente já está na metade da primavera. E a gente sabe que as chuvas começam de uma forma mais intensa já a partir de novembro. Eles deram algum prazo para a instalação dessas sirenes? Depois a gente avança sobre o que o nosso especialista indicou. Eu tenho um sinal de que a população tem que descer da região A. E ela precisa se deslocar da seguinte forma para a região B. É esse deslocamento e essa área para
o deslocar-se com segurança, que ele ressalta que não existe. Mas voltemos à questão das sirenes. Ponto número 1. Eles disseram quando estarão funcionando? Para Petrópolis, eles falam que em breve, mas assim, no total dessas sirenes, até o ano que vem. Não. Até o final do ano que vem. Não é em breve, é para ontem. é É pra para ontem. isso. As chuvas estão chegando já. Será que tiveram que fazer uma licitação para comprar o poste, para comprar a sirene, o cabo que liga a sirene, a rede elétrica? É para ontem. Um outro detalhe também, Dona, que chama atenção é que, por exemplo, aproveitando para fazer uma correção, na verdade, Petrópolis hoje ele tem 20 sirenes. Vão Sim. ganhar mais 30 em breve, que a gente não sabe a data, que não foi divulgada. Angra dos Reis, que também sofreu bastante, né? Tivemos mortes com chuva. Exatamente, foi uma região muito castigada. Então, assim, em Angra dos Reis, 20 sirenes. 20 sirenes. São poucas. 20 que existem ou 20 Não. que existirão? Que existirão Em breve. em breve. Em Até breve. o ano que vem. Não, e se você for pensar na sirene, a curto prazo é uma medida ok. Mas a longo prazo não dá para você contar só com sirene. Não dá para você contar com sirene e deixar o túnel extravasor sem começar a obra, sem terminar a obra em Petrópolis. Porque essa chuva precisa ir para algum lugar. Essa galera tá voltando para a área de risco porque não tem onde morar. Então não adianta só ligar uma sirene, porque é só pro morador que vai descer e não ter para onde ir, antes, durante e depois, ele não quer ficar sem a casa dele. Porque é fácil a gente falar daqui, ligou a sirene e desce, porque corre risco. Mas esse morador levou a vida inteira dele para ele conseguir construir uma casa. E ele vai deixar a casa dele lá, sabendo que ele não vai ter onde morar depois. Porque não teve o pós-tragédia. Para esses moradores que hoje estão voltando para a área de risco, eles não tiveram escolha. A gente está vendo a apuração feita pelo Carlos Briggs essa semana, que com o dinheiro da Assembleia Legislativa foi comprado um prédio no valor de 3 milhões e meio de reais, são 32 unidades, para as quais seriam destinadas essas unidades para famílias que foram removidas, que moravam ou ainda moram, a gente já não sabe mais. A gente já não sabe mais. Sabe o que aconteceu, Gabi? O prédio está vazio. Vazio. 3 milhões e meio de reais. E a gente pedindo uma nota de esclarecimento. Se a gente quer fazer jornalismo sério, a gente tem que ouvir todos os lados. A gente não está cobrando por cisma, Não, a gente quer ouvir. A verdade, Gabi, é um grande mosaico. Deixa eu entender a parte que te cabe nesse mosaico. Eu quero entender da Prefeitura de Petrópolis. A gente a semana inteira está pedindo nota para eles, um posicionamento. Essa história do prédio, o Rodolfo falou de vergonha, eu coloquei um adjetivo 2 degraus acima, é escárnio, é tirar sarro com dinheiro público. Então lá, tá vazio. É melhor sirene do que nada? Sim. Mas sirenes que serão instaladas em breve. Esse em breve a gente não sabe quando. E mesmo depois da instalação para onde eu vou, onde eu fico abrigado em segurança com a minha família. Isso tudo é feito em lugares, situações de risco, com vários simulacros ou simulados de evacuação em casos de alarme. Isso está sendo feito, isso não está sendo feito. É lamentável. Eu sei que a notícia parece agenda positiva, mas não é. A gente até lembra, o Agatha, a Agatha vai lembrar bem, que as pessoas, até mesmo para a imprensa, foi uma dificuldade muito grande até para chegar em Petrópolis e sair de Petrópolis, porque assim, não adiantava só sair, não tinha como passar nem pela via. Teve uma ONG que foi para Petrópolis, eles fizeram também uma força-tarefa na época de Mariana e Brumadinho. Eles foram para Petrópolis e o que eles perceberam assim que chegaram é que as pessoas não sabiam o que fazer. Não tinham uma orientação de tocou a sirene, o que eu faço? Mas nunca treinaram, nunca ensaiaram, nunca simularam. Nunca nada, Eu queria dividir com vocês uma história de uma reportagem que eu fiz lá, para tentar passar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, o que é a dor do pós-tragédia. Eu tinha feito a reportagem ao longo do dia inteiro. Quando a gente estava descendo para o Rio de Janeiro, chegou o carteiro, aquela figura de amarelo e azul, com uma malinha e correspondências. O olhar dele era de uma perplexidade gigantesca, porque não havia mais o endereço, não havia mais a rua, não havia mais pessoas. E a tendência que a gente tem, pela intensidade maior
dos fenômenos climáticos por conta de mudanças inequívocas da temperatura, do comportamento atmosférico, é que esses fenômenos aconteçam de uma forma cada vez mais frequente e cada vez mais intensa. Ou seja, se num ano nós temos 3 ou 4 grandes chuvas, a tendência é de que nós tenhamos 4, 5 ou 6. E essas chuvas intensas cada vez mais volumosas em milímetros. Então é mais frequente e mais forte. E o anúncio, 8 meses depois da tragédia, onde morreram 240 pessoas, de que sirenes serão instaladas em breve, é inaceitável. É inaceitável. Tem ouvinte participando, falando sobre essa situação das sirenes, né, Amanda? Tem sim, Agatha. O nosso ouvinte, que ele é engenheiro, ele mandou um áudio aqui pra gente, deixa eu só pegar o nome dele, o Cláudio. Ele falou que há muito tempo se elogia as sirenes, mas na verdade a sirene é uma isenção do poder público. Ele mandou um áudio aqui pra gente. Oi, bom dia. Aqui é o Franklin, eu sou engenheiro civil e estou escutando a reportagem agora ao vivo, estou vendo que vocês estão elogiando as sirenes que vão ser colocadas em Petrópolis. Ok, realmente é uma coisa, pode ser feita, mas tem que ser muito bem frisado que isso é paliativo. O governo está se isentando de responsabilidade e coloca uma sirene, uma coisa que é previsível, que é o desmoronamento. Tem que fazer a contenção de encoste e tirar as pessoas que estão de formas irregulares. Não adianta só botar uma sirene e se isentar de responsabilidade. É preciso uma política pública de resolver o problema, não botar uma sirene e se isentar do problema. A sirene é usada em coisas que você não tem como resolver. Um tsunami, um furacão, um maremoto. Agora, uma encosta que você tem acesso à contenção dela e a tirar as pessoas da área de risco, não pode ser uma solução. Não pode enaltecer a colocação de sirene. Obrigado, bom dia. Brilhante a colocação do Franklin. Porque a sirene é o popular corre. Corre. Mas corre por quê? Por que você não fez obras para evitar que isso acontecesse? Ok, obras não foram feitas. Eu corro. Corro para onde? Do ponto de vista emergencial. E depois da emergência? Depois que eu correr e chegar, o que acontece? Então, em nenhum momento a gente está elogiando aqui a instalação das sirenes. É uma obrigação do poder público e isso é o nada. É o primeiro passo de um monte de passo que já deveria ter sido dado e não foi dado, e de outros que deverão ser dados e a gente espera que sejam dados. Então, Franklin, obrigado pela sua contribuição e pela lucidez da sua crítica e do seu pensar. A gente não está encarando isso como pauta positiva. Estão anunciando a instalação de nova sirene. Obrigação 8 meses depois? E só sirene? Não.